Bem-vindos ao programa Impacto Social. Este ano, todos podem participar, graças à nova etapa IS Web. São 4 webinars abertos a qualquer organização com um projeto de criação de valor social. Para além da partilha de conhecimentos, os webinars valem pontos, que podem dar à vossa organização acesso a mentoria gratuita para demonstração do seu impacto. Basta inscrever-se em impactosocial.pt. Uma organização é como um organismo vivo. Como uma árvore, capta recursos do exterior que depois transforma para produzir outros recursos, beneficiando diferentes destinatários. Olá, chamo-me Vítor Simões e irei conduzir-vos num breve olhar sobre uma das raízes do impacto social, a capacidade organizacional. Nos próximos minutos vamos percorrer o seguinte caminho. Primeiro, vamos perguntar: capacidade para quê? Falaremos da organização como sistema e a importância dos stakeholders. Depois, abordaremos a utilidade da capacidade organizacional. De seguida, vamos explorar a metodologia 5C. Referimos-nos a ação e empenho, alcançar objetivos, relacionamento, adaptação e renovação e coerência. De regresso à nossa imagem da árvore, recordam-se? Será que a nossa organização é a mais ajustada ao tipo de solo e ao tipo de clima onde se encontra? Ou seja, será que ela consegue produzir de forma eficiente e eficaz os recursos do que o ecossistema envolvente tanto necessita? Ora, diagnosticar a capacidade organizacional é o passo inicial para compreender a eficiência e o impacto a caminho da criação de valor social. No desenho e implementação de uma intervenção social, consideram-se, antes de mais, os recursos necessários à realização de produtos, que por sua vez contribuem para mudanças ou benefícios. Parte destes benefícios é o resultado direto ou impacto do trabalho realizado por quem implementa essa intervenção. Mas nem sempre se faz uma avaliação das capacidades dessa organização, que é, afinal, um aspecto essencial para o desempenho da intervenção. Afinal, do que falamos quando falamos de capacidade? Bom, eu responderia esta pergunta com uma outra mais interessante. Capacidade para quê? Ora, quando nós falamos de capacidade organizacional, temos que ter em conta dois conceitos. O primeiro conceito é o conceito de sistema, que nos alerta para a complexidade da realidade que queremos analisar. O segundo conceito é o conceito de stakeholders, ou partes interessadas, que nos avisa para a importância de construir relações. Ora, o pensamento sistémico, no âmbito da capacitação organizacional, diz-nos que, na base dessa capacitação, encontram-se competências individuais, que, por sua vez, contribuem para o desenvolvimento das capacidades da organização como um todo. Mas, quer essas competências, quer essas capacidades organizacionais, têm aspectos quer tangíveis, como, por exemplo, a competência para fazer contas, organizar contabilidade, ou outras intangíveis, como a competência para inspirar, ou a liderança. Além disso, quer as competências, quer as capacidades variam na sua combinação em diferentes contextos. Portanto, tudo é bastante complexo e deve ser analisado caso a caso. Ora, o segundo aspecto, que é o envolvimento de stakeholders, mostra-nos que deve haver um alinhamento completo, ou o mais completo possível, de todos os stakeholders em relação aos objetivos e à missão do processo de capacitação. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, por exemplo, se esse alinhamento não acontecer, investe-se no desenvolvimento de competências sem que isso necessariamente se reflita no desenvolvimento de capacidades para a organização. Destas duas ideias-chave, retiramos outras duas lições-chave desta feita para a área de monitorização e avaliação. A primeira ideia é que atribuir impacto a uma única organização ou a um único projeto é difícil e complexo. A segunda ideia é que devemos estar sempre abertos a fatores inesperados no processo de monitorização e avaliação. Podemos, enfim, começar a responder à nossa pergunta inicial. Afinal, capacidade para quê? Primeiro, serve para identificar os fatores críticos de desempenho, quer a nível dos produtos ou serviços que presta, quer a nível das mudanças que opera na vida dos seus beneficiários. Segundo, melhorar
a prestação de contas e a sua legitimidade, quer perante os stakeholders internos, quer externos. Ora, existem muitas metodologias para diagnóstico organizacional. Nós aqui vamos explorar uma que se chama 5Cs. Trata-se de um modelo de avaliação de capacidades que analisa 5 tipos interrelacionados de capacidades, que, em conjunto, contribuem para a capacidade global da organização na criação de valor social. Por que é que escolhemos esta metodologia 5C para este webinar? Bom, porque consideramos que, antes de mais, ela permite a identificação das forças e das fraquezas da organização. Em segundo lugar, ela permite também a participação dos stakeholders no processo de análise. Em terceiro lugar, permite-nos identificar fatores informais que afetam a capacidade da organização. E, finalmente, permite-nos identificar os melhores processos para a monitorização, avaliação e aprendizagem no seio da organização. A metodologia 5C é sobretudo útil se existe uma relação de abertura entre todos os stakeholders, se os canais de comunicação funcionam, se a organização está aberta a co-criar a ferramenta com o avaliador, se os stakeholders internos e externos têm tempo para o envolvimento e se o foco está no contributo estratégico das capacidades organizacionais. Mas vamos explorar o modelo 5C com base num exemplo concreto. Pensem numa organização da sociedade civil que quer realizar um diagnóstico. Ora, o diagnóstico começou com entrevistas junto da direção, da equipa técnica, dos beneficiários e de alguns parceiros-chave para identificação de um conjunto de fatores de análise ou de indicadores para cada uma das 5 capacidades em causa. Começando pela capacidade da organização em atuar e empenhar-se, foram definidos os seguintes indicadores ou fatores de análise: níveis de clareza, de eficácia e de participação, mobilização de recursos adequados, humanos e financeiros, clareza na definição de responsabilidades e tarefas, adequação das qualificações dos recursos humanos, grau de transparência para cargos de liderança, nível de adequação dos mecanismos de delegação de competências e, por fim, o grau de participação dos membros da organização no planeamento, monitorização e avaliação das atividades. Os indicadores, em seguida, foram incluídos em perguntas com uma escala de classificação crescente, de 1 até 4. Os inquéritos foram aplicados à estrutura diretiva da organização, à equipa técnica, parceiros e beneficiários. Notem o seguinte: o cruzamento destas classificações por parte dos diferentes atores envolvidos valorizou o processo de reflexão partilhada sobre as forças e as fraquezas da organização. A média do diagnóstico dos stakeholders acaba por ser temperada com a classificação do próprio avaliador, que considera toda a informação a que teve acesso para além da opinião dos stakeholders. Os resultados obtidos nesta capacidade foram os seguintes. Notem que há uma discrepância entre a avaliação da equipa e a avaliação da direção. Vejamos as conclusões da análise. Não existe uma cultura de planificação estratégica e os beneficiários e a equipa técnica não participam ativamente na definição dos programas. Há um claro desalinhamento entre a direção e o staff técnico. No que toca à capacidade de alcançar objetivos, foram identificados os seguintes indicadores ou fatores de análise: nível de planificação, monitorização e avaliação, frequência da incorporação de lições aprendidas, grau de adequação das intervenções às necessidades dos beneficiários e parceiros, e o rácio entre mudança de práticas e de políticas e as intervenções da organização. As classificações obtidas nesta análise foram as seguintes. Reparem que os stakeholders externos dão uma classificação mais elevada à capacidade da organização em atingir objetivos do que a equipa técnica ou a direção. Vamos olhar para as conclusões da análise para aprofundar um pouco mais esta ideia. Notem que, embora exista uma cultura de planificação e de acompanhamento das atividades, não existe, por outro lado, uma orientação para a monitorização de mudanças ou transformações. Ou seja, há um foco nas atividades e não tanto nas mudanças operadas na vida dos beneficiários. Estes, por seu turno, tendem a ser benévolos porque nem sempre têm a noção das ambições reais da organização e ficam agradecidos pelo simples facto das atividades ocorrerem. Estes foram os fatores de análise para a capacidade de relacionamento da organização. Taxa de cobertura da informação junto de membros da organização e de parceiros. Número de participações em espaços de diálogo e influência política. Número de alianças e redes de colaboração com outras organizações. Grau de transparência da partilha dos resultados e da informação financeira. Reparem nas classificações. Há um claro contraste entre os beneficiários e a direção. Se
se olharmos para as conclusões desta análise, havendo limitações na transparência e na cultura de prestação de contas, dificuldade em atrair diferentes parceiros, dificuldade no desenvolvimento de uma estratégia eficaz de comunicação e de influência e uma reduzida sistematização das lições aprendidas, é natural que esta capacidade, a capacidade de relacionamento da organização, seja classificada de forma baixa. A média é 2,5, das mais baixas desta análise. E quanto à capacidade de adaptação e renovação, os indicadores foram os seguintes: número de instrumentos de sistematização de aprendizagens, existência de sistemas de monitoria e avaliação de mudanças, existência de planos de ação direcionados para as necessidades, frequência de avaliações participativas regulares, número de alterações efetuadas em resposta a necessidades internas e externas, número de iniciativas e de formalização de novas relações e alianças. Reparem o seguinte: a nível de classificações, a equipa é quem classifica de forma mais modesta esta capacidade de adaptação e renovação. Porquê? Vamos olhar para as conclusões. Havendo um reduzido número de membros e fraca rotatividade nos órgãos de formação, e não existindo uma cultura de avaliação de resultados como processo de aprendizagem interna, explica-se que haja pouca rotatividade e pouca abertura à aprendizagem. Daí, a equipa, que vive essa realidade no dia-a-dia, tenha uma classificação mais conservadora. Falta-nos a capacidade de atuar com coerência. Aqui ficam os indicadores: nível de coordenação interna e eficácia organizacional, nível de eficiência organizacional e nível de autonomia organizacional. De uma forma geral, há algum alinhamento aqui entre os stakeholders, havendo no final uma classificação muito elevada. Uma nota apenas a partir das conclusões sobre esta capacidade. A escassez de recursos condiciona por vezes a capacidade de atuar com coerência. Ou seja, não tendo a organização uma diversidade de fontes de financiamento e de fontes de receita própria, torna-se mais difícil apenas apostar em iniciativas alinhadas completamente com a sua missão. E, portanto, torna-se difícil manter a coerência da atuação. Agora que percorremos cada uma das 5 capacidades organizacionais, vamos apresentar-vos os resultados conjuntos. Notem que a capacidade de conseguir coerência é a melhor pontuada, enquanto que a capacidade de relacionamento é a mais pobre. Esta análise acabou por identificar 4 grandes desafios que se colocam a esta organização. São eles os seguintes: maior alinhamento de direção-staff técnico, maior transparência e reforço da capacidade de relacionamento, maior orientação para a monitorização e avaliação de mudanças e impacto e, por fim, maior orientação para a aprendizagem organizacional. Bom, e aqui está. Esperamos que este exemplo vos tenha ajudado a trazer um novo olhar sobre a questão da capacidade organizacional e da sua importância. A partir daqui, temos também esperança de que vocês consigam aplicar este modelo à vossa organização. Até já!